Será que mobiliar e decorar a tua casa só com compras da internet funciona? E o principal, será que dá para economizar um pouco fazendo isso? Lembrando que fazer móveis planejados hoje em dia tá bem salgado. E foi pensando nisso que a gente montou o vídeo de hoje. E no final dele, é você que vai avaliar se esse projeto ficou bom, se vale a pena ou se é um projetinho de quinta. Então fica de olho que o vídeo vai começar depois da vinheta. Então vamos lá. O ambiente que a gente vai mobiliar e decorar é um quarto de casal. As medidas são bem usuais, provavelmente até você tenha algo parecido aí no seu quarto. Ele tem aproximadamente 13 metros quadrados. Tem 3,54 metros de largura por 3,77 metros de profundidade. E dá para ver que na realidade é uma suíte. A gente tem um banheiro completo, com pia, com chuveiro, com tudo, que vai dar apoio ao quarto. Aqui fica a porta de acesso para o quarto. Dá para ver que ela fica afastada da parede, o que na verdade é bom, porque a gente consegue aproveitar esse espaço para colocar um armário ou uma cômoda ou alguma coisa nesse sentido. Do outro lado, a gente tem a janela, com vista para o pátio, tem uma instalação boa, então a gente vai aproveitar isso. Esse nosso exemplo é uma casa que a gente está fazendo uma reforma, uma adaptação na verdade. Segura aí que até o final do vídeo eu vou mostrar como é que está ficando isso aqui por fora também. Por conta de ser uma reforma, tem algumas limitações. Uma delas é o banheiro existente. Ele não era o banheiro da suíte. A gente fechou essa parede e abriu essa porta e foi o único lugar que a gente conseguiu colocar a porta do banheiro sem precisar movimentar a pia, chuveiro e a bacia sanitária. E esse é o problema de reforma. Às vezes a gente está meio preso a algumas adaptações e a gente tem que achar a melhor solução para isso. Por que que eu digo? Por causa dessas duas paredes. A gente perdeu essa parede grandona para talvez colocar um armário. Então a gente ficou com duas paredes menores para colocar móveis menores também. Fazer o quê? Por ser um quarto, a gente foi para o carro-chefe, a cama. O primeiro passo foi definir o tamanho dessa cama. Se ela seria uma cama normal, que a cliente não queria, ou uma cama um pouco maior. Entre as possibilidades, a gente acabou optando pela cama Queen, que é uma cama intermediária. Ela tem aproximadamente 1,60 m de largura por 2 metros de comprimento. O segundo passo foi definir a posição dessa cama, pensando nessa janela e na iluminação que ela dá para o quarto e também nos pontos de tomada já existentes nessas paredes. Por conta disso tudo, a gente optou em colocar a cama nessa parede do fundo, sobrando um espaço bom dos dois lados para colocar os móveis de cabeceira. No nosso projeto aqui, a cliente em primeiro momento abriu mão de colocar uma televisão no quarto, mas a gente vai deixar já pontos de tomada para ela poder colocar futuramente, caso ela queira, uma televisão ou na parede ou até num móvel de apoio em algumas das paredes. Como eu comentei, a gente acabou perdendo todo esse paredão para colocar um armário único, então a gente vai dividir isso em dois armários menores, colocando eles exatamente aqui e aqui. E como essas medidas não são iguais, a gente pode optar, ou a gente coloca um armário igual dos dois lados, ou a gente coloca armários diferentes e tenta fazer um jogo. Eu já vou mostrar o que a gente escolheu. Na base da cama, nós vamos colocar um banco estofado para ajudar na troca de roupa, para colocar um calçado e também para ser um móvel decorativo. Afinal, o quarto tem que ficar bem bonito também, não é só função. E para deixar isso aqui ainda mais aconchegante, a gente vai colocar um tapete grande embaixo da cama, de mais ou menos uns 2 metros por 2,5 metros, que vai emoldurar todo esse espaço. Só que, um detalhe, se atentem na porta. Não tem nada mais chato num quarto do que tu ter que levantar o tapete para abrir a porta porque ela fica pegando. Então, a gente escolheu uma medida que ela escapa do vão da porta. Fica a dica. E para fechar essa compra toda, a gente vai escolher uma cortina para essa janela, mesmo tendo persiana, é importante, e também alguns objetos de decoração. E agora, vamos para as compras. Não sei se você tem medo de compras online, mas eu tenho. Por conta dessa desconfiança, eu aconselho sempre a comprar de sites ou de empresas conhecidas. Um lugar que eu confio bastante é a Amazon. Preste atenção nisso aqui, ó. Eu vou colocar a cama, um exemplo qualquer. Esse ponto, a avaliação do cliente, é o que a gente vai utilizar para pelo menos ter um pouquinho mais de segurança. Então a gente só vai pesquisar em coisas que tenham 4 estrelas para cima. Isso é bem importante, tem vários outros filtros aqui, mas utilize isso que já é pelo menos uma segurança a mais. E justamente essa foi a nossa primeira compra, a cama. Eu queria uma cama um pouquinho diferente, com uma pegada mais clean, ao mesmo tempo industrial, que é bem o estilo da nossa cliente,
Então, entre as várias opções de cama que eu encontrei, a que eu curti foi essa aqui. Uma cama com linha simples, de metal, na cor preta e bem avaliado. Só que aí tu vai olhar aqui embaixo e tem 0 avaliação. Então como é que isso aqui está bem avaliado se ninguém avaliou ainda? Sabe o que eu fiz? Eu fui lá para o site do fabricante, que é Madeira Madeira, uma empresa que eu recomendo porque eu já comprei muito deles e realmente é legal. Pesquisei preço, li as avaliações e voltei aqui para a Amazon porque, por incrível que pareça, nesse dia a condição de pagamento estava melhor aqui do que lá. Aproveitando, fica uma dica para você aí que quer comprar online. Pesquise muito, os preços mudam muito e mudam muito rápido de um dia para o outro. Então pesquisar em mais de um site é fundamental se tu quiser economizar. Mas voltando. Eu também optei por essa cama porque ela vinha com esses 2 móveis de cabeceira. Só que quando eu fui pegar as medidas ali no site, eu vi que eles eram pequenos demais. Por conta disso, o que eu imaginei? Eu vou usar esses 2 móveis em uma das laterais para dar uma simetria e para a outra lateral eu pego um móvel um pouco maior, com mais espaço para armazenamento. Eu acho que pode ficar bonito. Eu gosto bastante de projetos assimétricos, que é quando não é totalmente igual dos 2 lados. Para a outra lateral da cama, eu pensei em compor, com essa estética mais minimalista aqui, um móvel um pouco mais elaborado, quase retrô, que futuramente pode ser usado em outros lugares da casa, talvez até como um aparador de chaves, perto da porta principal, pode ficar bonito. É esse aqui, ele é um pouco mais alto, tem essa estrutura aqui para colocar livros, um apoio, uma decoração, então ele fica bonito em qualquer ambiente da casa. Aqui para o pé da cama, a gente tem ele, o nosso recamier, ou algo mais ou menos por aí. Uma estrutura de linho cinza, combina com qualquer coisa, então nunca vai fugir de moda. Isso é interessante. O tapete, a gente pensou em algo bonito, mas também que fosse de fácil limpeza. Eu escolhi esse tapete em sisal e também antiderrapante na parte de baixo, de 2 metros por 2,5, como eu tinha comentado, que vai abraçar as 2 laterais da cama e também a frente dela. Agora a gente entra no problemão, o guarda-roupa. Eu admito que esse espaço pequeno foi difícil para a gente encontrar móveis bonitos e com bom preço, que é uma coisa que eu estou buscando. Então dei uma refinada com essa busca e a primeira pesquisa foi por madeira natural. Eu não tenho nada contra o MDF, na verdade, mas também não tenho muita coisa a favor, só que nesses nossos exemplos, ou nisso que eu estava buscando aqui, tudo que aparecia tinha brilho. E o brilho eu acho que acaba brigando um pouco e não funciona muito bem com esse nosso estilo. E como o quarto tem essa pegada meio industrial, retrô, eu escolhi esse armário mais tradicional, que ele contrasta super bem com o preto da cama, com os outros móveis, e como a gente tem aquele espaço mais reduzido, ele ainda encaixa muito bem nos 2 vãos. Então, acabei optando por ele e o melhor, eu escolhi 2 iguais. Então a gente vai ter os 2 móveis iguais nas 2 laterais, fazendo uma composição ali que acabou ficando bem interessante. E como esse armário não tem aquela porta de espelho que está sendo muito utilizada hoje, eu acabei optando por um espelho um pouco maior, com esses cantos arredondados, em cima da cômoda, que fica ao lado da cama. Eu acho mais interessante e eu particularmente, e a cliente também, porque ela nos colocou isso, ela não gosta muito de espelho voltado para a cama. Então a gente conseguiu colocar um espelho no quarto, que é importante, mas deixou ele num lugar que ele compõe bem com o espaço e também não fica visível para quem está deitado na cama. E agora um detalhe fácil de ser executado que a gente fez aqui para o quarto. Nós criamos uma espécie de roda-meio. Marcamos uma linha embaixo aqui da janela, pintamos com esse tom e colocamos ripas de madeira ali para fazer o aspecto de roda-meio. Então essas madeiras estão afastadas ali aproximadamente 10 centímetros entre elas e acabou ficando com esse aspecto aqui bem interessante. E já que eu falei em cor, essas aqui são as 3 cores que eu estou utilizando aqui no projeto. A trilha ecológica, para fazer esse verde na parte de baixo. Na parte de cima, a garça real, que é esse branco que parece um cinza. E no teto, o branco incolor, branco-branco. Então fez essa composição aqui com uma paleta que eu acho muito bonita e ficou bem interessante. Olha só. E agora o projeto com tudo isso que eu falei e mais alguns elementos decorativos. Olha que legal que ficou. E aí, gostou do resultado? Curtiu essa decoração? Ficou legal, né? Se tu gostou, já comenta aqui. Se não gostou, pode comentar também. Só que antes, dá uma olhada na descrição que eu deixei o link de todos esses móveis aqui. Tu pode ir lá conferir as medidas. Se tu gostou, aproveita e até compra, que eu acho que vai ficar bem legal aí na tua casa também. Yes!
E para quem ficou até aqui, você merece ver o spoiler que eu estava falando do projeto. Essa é a casa da pipa hoje, é o projeto de reforma que a gente está fazendo à distância e a gente, na verdade, fez até uma série falando sobre ele, que tá ali, tem alguns episódios, então dá uma conferida que logo a gente vai dar sequência e eu só quis mostrar esse vídeo para mostrar exatamente como que a gente faz a ambientação de alguns projetos de interiores quando a gente não está visando fazer móveis planejados, que era esse o caso, querendo apenas comprar e ter um custo um pouco mais reduzido para os ambientes, beleza? Então, essa é a casa da pipa e confere esse vídeo que está bem legal. E por hoje ficamos por aqui. Eu sou Felipe de Oliveira Vieira, mas pode me chamar de FIFO, sou arquiteto na Arquitetura Direcionada e confere também o nosso trabalho lá no Instagram, no @arquitetura direcionada. Beleza? Valeu, tchau!